Então, o Wilson estava com uma dúvida aí sobre o Edge to Watches. Vou parar aqui, pode ser aqui. E vou executar esse programa aqui. Então, para o programa parar numa linha que eu quero, o Edge to Watches não tem nada a ver com se ele vai parar aqui ou não. Ele para nesse ponto se tiver um breakpoint, que a gente chama. E o breakpoint eu sinalizo com essa bolinha vermelha. Nesse momento ele está inicializando o meu navegador aqui. Pronto, abriu o navegador, vai abrir a página ali, vai dar um get nessa página. Deu um get na página, pronto, ele já parou aqui. Então por que ele parou aqui? Por causa do breakpoint. Essa setinha aqui, Step Over, vocês sabem o que ele faz? Step Over. Ele pula a rotina, né? Ele vai para a próxima linha. O Step Into, ele vai para onde? Não, o Step Over, ele executa a linha e passa para a próxima, ou ele não executa a linha? Ele executa a linha e passa para a próxima. O Step Into, ele vai para onde? Ele entra dentro da rotina que tiver aí. Perfeito. Esse aqui, eu nunca usei ele, mas ele está escrito aqui, Step Into My Code. Aqui eu estou entendendo que ele ignora o código que seja de uma biblioteca, que você manda um pip install, e ele fica só no seu código. E esse aqui é um Step Out. Imagina que eu mando um Step Into aqui, depois eu mando um Step Out e ele volta para essa linha aqui, mas tendo executado aquela de lá. E aí eu vou adicionar uma coisa aqui no Edge to Watches aqui, chamado dataset. E aí, nesse contexto aqui, nessa thread, nesse ponto, o interpretador tem acesso a essa variável aqui. Quando eu entrar dentro dessa função, essa variável não faz sentido lá dentro. A não ser que seja uma variável global, né? Mas não sendo uma variável global, ele não apareceria. Vocês entendem? Ok. Aqui eu estou dentro dessa função, mas esse dataset aqui é uma variável global. Então, variável global ele tem acesso. E aí, olha só, URLs aqui. Eu vou adicionar essa URL no Edge to Watches aqui. Vou mandar construiu essa URL. Quando eu voltar para esse contexto desse módulo aqui, ó, eu vou até clicar aqui. A URLs vai estar no Edge to Watches, mas vai estar vazio. Olha lá, não tem nada aqui. Nesse contexto dessa linha de código em execução, essa variável URL ela não faz sentido nenhum. Volto para cá clicando aqui, ela está lá. Então, a ferramenta de debug, qualquer ferramenta de debug, ela consegue expor o contexto da sua função. Entendeu? Legal. Tá bom? Tá sim. Tá respondido, Wilson? Tá sim, tá ótimo. Então tá bom, vamos para a aula ou vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou pegar a aula de hoje aqui, tá? A aula de hoje ela é legal e complementa um pouco do que a gente vinha vendo no Pandas, enfim. Deixa eu só dar um stop nisso aqui e fechar.
Então a gente vai estudar um pouquinho de gráficos e um pouquinho de regex. Gráficos a gente vai usar o Seaborn e um pouquinho de Matplotlib. Mas vamos começar por regex. Antes de ir na regex, eu queria comentar um método com vocês. A gente até comentou na aula passada, na aula retrasada, que é esse reset index. Vocês lembram o que isso faz? O que é o índice nessa série aqui? É a data. É a data. Dá pra ver? Vocês conseguem reconhecer? E o índice aqui nesse data frame aqui? É o quê? 0, 1, 2, 3. É o 0, 1, 2, 3 aqui. O que faz para fazer essa transformação daqui para cá é esse método reset index. Se você quiser tirar uma coisa que está no índice e mandar ele para uma coluna, é com esse método reset index. Isso é bastante útil, tá? Não sei se vocês já passaram por um exercício, inclusive no meu curso, que precisava usar isso. Vamos estudar um pouquinho de regex em Python. Regex é o que, gente? Regex é uma abreviatura de Regular Expression. Expressão regular representa um conjunto de expressões ou sentenças que seguem uma regra de construção. Existe uma vantagem muito grande de você ter uma capacidade sucinta de representar um grande número de expressões. É muito usado, por exemplo, para filtro, para busca, para limpeza de dados. Bastante recorrente o uso de regex. Vamos aqui estudar alguns pontos da sintaxe do regex. Quando eu simbolizar colchete e dentro dele letras com um tracinho aqui, com um intervalo, por exemplo, qualquer caractere aqui entre a primeira letra e a outra letra. Barra W, barra D e barra S é uma palavra, um dígito ou um espaço em branco. Esse circunflexo aqui significa começa com, e esse cifrão aqui termina com. Então aqui eu vou querer, nesse exemplo, alguma coisa que começa com ABC e termina com ABC. E aí tem uns wildcards aqui, né, que em português a gente chama isso aqui de caractere coringa. Então o asterisco significa 0 ou mais da coisa que o precede. A coisa que está precedendo o asterisco, nesse caso, é a letra A. Então significa 0 ou mais letras A, aqui 1 ou mais letras A, e aqui 0 ou 1 letras A. Tá bom? Aqui, ó. Exatamente 5, e essa sintaxe aqui, 2 ou mais. Do que? Do que precede a chaves, que nesse caso é a letra A. Então eu posso colocar qualquer coisa precedendo o asterisco, precedendo as chaves e tal. E aqui exatamente entre 1 e 3. Nesse caso aqui, entre 1 e 3 letras A. Então, dá um exemplo aqui. Uma string contendo a letra A atende, uma string contendo a letra AA atende, e uma string contendo a letra AAA também atende. Essa regex. Agora vamos estudar o OU aqui, né? O OU normal que a gente vem estudando em várias sintaxes aí. A, B ou CD, desse jeito. Quando a gente tiver usando caracteres especiais, por exemplo, esse aqui, por que é um caractere especial? Porque o interpretador de regex, se você não escapar ele vai interpretar como sendo esse asterisco, que é um operador. Ele tem um sentido especial. Por isso que a gente chama ele de caractere especial. Quando eu não quiser usar ele num sentido de caractere especial, eu quiser usar ele, realmente procure esse caractere dentro da minha string. Aí eu tenho que escapar ele com uma barra.
Comentar mais um caractere especial. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto significa qualquer caractere. E aí se eu disser isso aqui para vocês, ó. Ponto mais. Vocês sabem o que quer dizer essa regex aqui? Ponto mais? Um ou mais caracteres? Justo. Onde caractere inclui letra, dígito, número, enfim. Tudo, entendeu? Esse ponto aqui. Então tá, vamos lá. Vamos fazer uma regex aqui para pegar um CPF. Aqui, ó, tem 3 dígitos. Sempre num CPF vai ter 3 dígitos. Então aqui eu vou colocar barra D, que é dígito, e um quantificador 3. Aqui, como eu quero um caractere especial, eu vou colocar um barra ponto. Outro barra D3, barra ponto, barra D3, um tracinho, barra D2. Eu queria discutir mais algumas coisas com vocês. Essa minha regex pega esses pontos aqui e ele pega o CPF que segue essa sintaxe, mas ele não pega um CPF que segue essa sintaxe, nem essa sintaxe aqui. Usando o conhecimento do slide anterior, o que eu alteraria nessa regex que está aqui para ela pegar isso aqui? Você pode colocar mais depois do traço ou depois do barra ponto. Mais é 0 ou 1, né? O mais não é 0 ou 1 não, o interrogação que é 0 ou 1, tá? Ah, tá, é a interrogação então. Então eu vou pela sugestão do colega. Quem foi que deu a sugestão aí? Barra D9. Foi eu, Magno. Magno, né? Então, eu vou pela sugestão do Magno lá, eu vou pegar agora os CPFs ali. Não acessem esse site, brinquem comigo aqui, depois vocês vão ter infinito tempo aí para acessar isso aí. Aqui. Beleza, vamos pegar a sugestão do Magno aqui, ó. Pá. Pegou esse aqui, agora falta pegar esse. Eu vou colocar aqui. Fácil, médio, difícil? E aí? Vamos construir do zero aqui. Para pegar. O que eu escrevo ali? Vocês lembram ainda? O que eu escrevo ali? Barra dígito, barra D, né? Barra D. O que mais? Chave. Chave. 3. O que mais? Barra ponto. O que mais? Interrogação. O que mais? E aí? Traço. Hã? Traço? Tem o barra. O traço não é agora não. Vai lá. Barra D. O que mais? 3. O que mais? Barra ponto. Interrogação. O que mais? De novo. Barra D. Interrogação. 3. E agora? Agora é traço.
E agora? A barra T2. Você jura? Não, tem interrogação antes. Tem Depois do interrogação D. aqui. Do menos, isso. Fácil, médio ou difícil? Hã? Não, olhando agora assim parece fácil, mas ele vai te retornar essa parte de baixo ali, desconsiderando os pontos, é isso? Calma. Tem várias coisas que dá para você. Eu aprendi isso aqui um tempo desse. Se você clicar nessas opções aqui, ó, ele tem uma opção aqui que é Explain, mas ele tem uma opçãozinha aqui de List, ó, e aí ele te dá todos os resultados. Estão vendo? Vamos... deixa eu ver aqui. Vamos pro... Ô Alex, Oi. dá para agrupar esse D3 barra ponto aí? Muito bom. Quem falou? João, João. Vamos agrupar isso aqui, João. O que você me sugere aqui? não sei se a sintaxe é parênteses. É parêntese, é parêntese. Antes do barra D, lá um parênteses. Foi, né, João? Alguém entendeu o que o João queria? Sim. Eu não entendi, não. O João falou, Repetiu a cara, vamos expressão? agrupar e colocar um quantificador aqui numa parte que é repetitível, né? Tá vendo essa parte aqui? 3 dígitos e 1 ponto, ela se repete igualzinha aqui, ó, vizinha dela. 3 dígitos e 1 ponto. Entendi. Certo? Você podia até fazer 3 vezes, então. Não, porque aqui não tem 3 dígitos e 1 ponto, tem 3 dígitos e um... Se eu quiser fazer 3 vezes, vamos pegar a ideia do André? Aqui vamos colocar um traço. E aqui um 3. E vamos ver se a ideia do André cola. A ideia do André colou, hein? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? É quase como se você tivesse colocado um ou, né? Exatamente. Estão vendo aqui, ó, o colchete. Qualquer um do A, B, C, A, B ou C. E se eu colocar naquele tracinho que está aqui, ó, A até G, é um intervalo. Então, como eu queria o ponto ou o tracinho, porque tem 3 caracteres e 1 ponto, 3 caracteres e 1 ponto, 3 caracteres e 1 tracinho, eu pensei, eu vou colocar um ou aqui, aí eu vou colocar ele opcional, porque pode ser que ele não exista, e 3 vezes. E nem precisa desse treco aqui, ó. Certo? E se eu fizer isso aqui? Acabei de ter uma ideia aqui, ó. Não, mas esse não rola. Mas tem um problema aqui, ó. Tem um problema, gente. Tem um problema. Aqui, ó. Aí você tem que saber se na sua regra de negócio você quer um CPF desse jeito. Você quer que esse CPF seja aceito? Aí eu não sei dizer se... numa regra de negócio, se esse CPF deveria ser aceito, tá? Eu não tenho a resposta. Mas se você tiver, você pode eventualmente ficar só com a ideia do João mesmo. Vamos voltar para a ideia do João ali que estava... Pronto. Que aí esse CPF aqui não fica sendo reconhecido. E aí, vamos passar para o CNPJ agora?
Eu ficaria com essa versão aqui, tá? Com aquela outra versão ali. Esse CPF aqui entra, eu não gostei desse CPF aqui não. Tá bom? Nesse caso aí, o único problema seria se tivesse um ponto também no lugar do traço, né, no final. Ah, também, ele também seria reconhecido. Tá. Eu acho que quanto mais específico deve ser melhor, né? Porque filtra exatamente o que você quer. Tem que ver os seus falso positivo e falso negativo, tá? E aí você tem que ponderar. Mas eu queria discutir agora com vocês o CNPJ. Vamos pegar CNPJ aqui. Ô, Alex, Oi. muitas vezes o CPF, por exemplo, você escreve só números, né? Sem usar nem ponto nem traço. Então, aí esse aqui tá pegando, tá? Só o número lá, ó. Esse ali tá pegando. Aqui... eu vou querer brincar de CNPJ agora. Me ajudem aqui a fazer um do CNPJ também. Bora lá. Quem vai me ajudar? Barra invertida. D2. Isso. O que mais? Barra invertida. Ponto. Interrogação. Barra invertida. Já que o André me estimulou aqui, então só fazer umas brincadeiras aqui, só para... fazer uns casos de teste aqui. Bora, continua. Então, barra invertida de novo. D. 3. Barra invertida. Aí eu acho que você entra naquela do ou, né? Ou ponto. E aí? Mais alguém quer ajudar o André aí? Vai o que aqui agora? Barra invertida, ponto de interrogação de novo mesmo. Beleza, o que mais? Barra invertida D3. O que mais? A barra normal é caractere especial? Acho que não, né? Não. Parece que não. Vamos ver o que ele está reclamando para mim aqui. Ele está pedindo para eu dar um escape nela aqui. Eu vou dar um escape, tá? Só para ele parar de reclamar aqui. Dá um escape. O que mais? Acho que você pode colocar agora um barra invertida. D4. Isso. Aí de novo aquele do barra invertida, ponto. Não. Não era um tracinho não, André? Traço, isso aí, barra invertida. Traço. D2. E agora, barra D2. Fácil, médio ou difícil? Factível. Factível, né? Beleza. Beleza. Dá pra a gente fazer o que o João falou? Juntar eles? Dá pra juntar, né, esses dois do meio. Na verdade, dá pra fazer até aquela gambiarra e fazer tudo, né? De 2 a 4, né? Se eu não me engano. Aí ele validaria tudo, né? Mas aí fica naqueles falso positivo e falso negativo lá, meio esquisito, né? Isso fica. Se aí eu meter uma barra aqui, ele aceitaria. E aí, será que a gente quer isso aqui como CNPJ? Depende, se você quiser, ok, tá valendo. Vamos juntar esses do meio aqui? Como é que eu faço? O que eu escrevo ali no do meio? Acho eu... Vamos lá, alguém quer sugerir? Vou juntar esses dois aqui.
parêntese antes do ponto, antes do barra ponto. Aqui? Sim. Quem está me ajudando é o João? Isso. E aqui, Essa né, barra, João? dois. E aqui, né? Aqui, não é? Essa barra, isso. Chave 2. É, acho que deu, hein? Acho que deu. Não está selecionando o primeiro ponto, né? Como é que é? Ele apareceu o primeiro ponto aí na seleção? Esse primeiro ponto aqui, desse aqui, Sim. Eu não ele entendi tá essa pegando, interrogação, sim. era o primeiro. Se você quiser colocar aquela exceção ali, você coloca o ponto e a barra, né? A barra normal. Ah, esse aqui, né? É. Bom, se você quiser essa exceção, você pega aqui, ó. Bota um colchete aqui. Bota um colchete aqui. Bota a barra aqui. Isso. Aí você pega esse trem aqui. Você precisava colocar aquela barra invertida também? Essa do escape? É. Precisa, porque ele estava Precisa colocar? reclamando, né? Ele até estava fazendo, mas ele não estava me dando um warning. Entendi. Alex, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quisesse, digamos que eu só admita dois formatos desses, só dois, e eu quero não quero que tenha nada que não seja desses dois formatos. Eu poderia fazer duas expressões, fazer uma pesquisa no texto? por Pode, exemplo? pode sim. Vamos pegar a ideia do João ali, ó. Desculpa, do Wilson. Se você quiser fazer isso aqui, Wilson, você, sei lá, coloca isso aqui e esse ou aqui e faz uma outra expressão ali. Ah, Entendeu? tá. Independente da primeira, É. tá. Ok. Pode. Pode sim. Preocupado é de se a gente quiser fazer uma pesquisa e entrar muita coisa que não seja CNPJ, por exemplo. Se eu bobear aqui se eu fizer uma expressão muito genérica, né? Olha, essa aqui eu acho que entra, olha só, o caso de ter ponto, o caso de não ter ponto e o caso de ter tracinho e não ter tracinho. Eu acho que é bem assim conveniente no sentido, às vezes as pessoas colocam tracinho ou não, às vezes a pessoa coloca barra ou não. Não, por exemplo, essa última eu acho nunca vi isso aí. Essa aqui você fala. Pois é, e ela está sendo aceita, entendeu? Essa aqui é a minha preocupação. Uhum. É, você pode voltar na versão que a gente tinha lá, ó. Eu acho que em alguns casos a gente vai ter que fazer uma expressão bem... É, pode Sim. ser mesmo, pode ser, o Wilson. Concordei com isso, que esse aqui tá meio esquisito mesmo, a gente deveria excluir ele, tá? E também, o CNPJ, assim como o CPF, ele tem um cálculo, né, para validar. Dependendo da tratativa que a gente estiver usando, a gente pode utilizar também esse cálculo, né, para verificar esse número que ele está retornando para a gente, né. Então a gente já verifica se é válido ou não. Justo. Se eu não me engano, o CPF tem um checksum, e aí os dois últimos dígitos são dígito verificador. Aí, mas aí eu queria discutir com vocês. Vocês entendem a diferença de sintaxe e semântica, e uma análise léxica, uma análise sintática e uma análise semântica? Isso aqui que a gente está fazendo com o regex é mais uma análise léxica, uma validação léxica, que tem a ver com os caracteres que estão ali. Agora, é possível ter um CNPJ que é lexicamente válido aqui, que passa na regex, mas que ele não passa na validação do dígito verificador? E aí ele é semanticamente não válido. Aí são dois níveis de análise que a gente estava fazendo, e via de regra eu diria que é conveniente fazer os dois. Realmente. Quando eu trabalhava com automação comercial, tinha muita gente que colocava o ponto depois do terceiro dígito também. Então colocava 3 pontos, e aí ia, e depois até a barra era excluída. Você acha de tudo, né, com o usuário, né, mas
Na verdade, aquele primeiro ponto, depois do segundo número, eles corriam para depois do 9, por exemplo. Nossa, você jura? De tudo, né? Bom, aí é o usuário, né? Gente, eu queria comentar um caso de uso muito útil na administração pública de uso de regex. Vocês conhecem um sistema da CGU e do TCU que chama Alice? Como é que é o nome? Alice. Sim. É talvez um dos melhores exemplos assim de análise de dados, de ciência de dados, que dá mais retorno para a nossa sociedade em termos de o controle agir previamente, preventivamente e gerar um alerta e não deixar a licitação ser executada. Esse Alice gera um alerta prévio. O edital de licitação vai parar lá no Comprasnet, o Alice analisa e gera um alerta para o auditor lá no estado, e esse auditor entra em contato com o gestor e fala: que negócio é esse aí? Aí esse Alice faz com que a gente tenha um controle prévio, tá? Gera alerta. Uma das principais regras que tem lá no Alice é uma regex para encontrar o valor do objeto do contrato. Infelizmente o nosso Comprasnet não tem dados estruturados. Um Comprasnet, acho que 4.0, sei lá, tá rolando um Comprasnet 2.0, 4.0 aí. Ele vai ter dados estruturados, tá? Depois de trocentas décadas, todo mundo desejando isso, ele vai ter. Mas por enquanto não tem. Por enquanto é pegar um PDF, transformar em texto, aplicar uma regex. Que regex que vocês aplicariam, que regra que vocês aplicariam para pegar o valor do objeto do contrato? Combinando uma semântica com análise léxica, né? Análise léxica com regex para pegar valores financeiros. Do cifrão para frente até encontrar uma vírgula e 2 casas decimais. Pode ser que venha sem a vírgula, tá, André? E pode ser que venha sem o cifrão. Sim, é uma possibilidade. Aí você tem que trabalhar com essa possibilidade. Por isso que dados estruturados resolvem esse problema, certo? Por causa desses falso positivo e falso negativo. Vou contar para vocês a regra que está lá. Eles pegam todos os valores financeiros que está no edital e selecionam o maior e consideram que aquele valor é o objeto do contrato. E dá certo. Então, beleza. Então, cara, regex é usado pra caramba. Foi meu aluno no último curso, o cara que criou esse Alice lá. Pra vocês terem ideia, no início o Serpro cobrava para a CGU ter acesso aos dados do Comprasnet. E aí eles arranjaram um jeito de... Encontraram uma falha de segurança no CAPTCHA e fizeram um programinha para bypassar o CAPTCHA e pegar todos os PDFs. Daí um tempo o Serpro corrigiu essa falha de segurança no CAPTCHA e aí eles contrataram uns indianos para ficar digitando CAPTCHA a preço de banana. E aí um tempo depois eles conseguiram uma parceria com o Serpro para viabilizar esse projeto, que é muito importante, né? Aí eu deixo uma sugestão aqui para vocês brincarem de fazer regex com número de telefone. É uma brincadeira legal. E aqui tem até os comentários, uma brincadeira parecida com a que a gente fez aqui, tem nesse link aqui com o número de telefone. Então quem quiser praticar um pouquinho pode ir lá. Vamos discutir algumas coisas, agora que vocês aprenderam a fazer regex, vamos discutir como é que faz regex em Python, é muito fácil. Vocês lembram que a gente foi quando a gente foi brincar de XPath, a gente ia primeiro para o browser, para brincar de XPath no browser, e depois a gente trazia o código para cá, para o Python? Qual que vai ser a metodologia de regex? Vai ser bem parecido. Você faz o que eu fiz, você cola um texto aqui, brinca de regex aqui, porque ele vai sublinhando, vai deixando azulzinho ali para você, vai te dando feedback imediato. Aí o que eu explico para vocês na aula passada, explicar nessa. Você digitar um negócio ali e ele pintar de azul para você, você está diminuindo aquele ciclo de feedback, e isso agiliza o seu trabalho, e agiliza a sua produtividade e eficiência. Entenderam aí? E aí o que eu queria que vocês entendessem, não é que você deva aplicar
esse bizu para o regex e esse bizu para o XPath. É que você deve procurar essa metodologia em qualquer coisa que você faça. Diminuir o ciclo do feedback. É isso que eu queria que vocês captassem aí. De qualquer coisa que vocês venham fazer. Diminuir o ciclo do feedback. E aí? Faz sentido? É a mesma orientação que você deu também na questão dos exercícios, né? Que você deixa o campo pra gente dar uma brincada lá antes. Justo. Aquilo também. E aí, gente, quando eu aprendi a fazer isso aí, eu comecei a fazer isso em tudo. E aí começou a dar certas coisas pra mim. Antes eu ficava lutando sem feedback. E aí é uma luta injusta. E aí é uma coisa de você simplesmente se preocupar com o processo. Quando você se preocupa com o processo, eu diria que você quase que toma consciência de... É quase que uma consciência de que você está vivo, entendeu? É uma consciência superior, uma meta-análise, entendeu? Então, como se você estivesse olhando para você de fora. Mas vamos lá. Aqui, encontrar todos os termos de uma string que são compostos por letras ou números. Então, eu tenho no Python uma biblioteca que chama RE, de Regular Expression. Eu importo ela. E aí eu vou ter uma string aqui e uma regex aqui. Eu vou passar isso dentro de um método que chama re.findAll. Esse findAll. O que esse findAll retorna? Vocês conseguem ver esse resultado aqui, ó? Fala pra mim, qual que é o tipo desse resultado retornado aqui pelo findAll? Qual que é o tipo? Lista, né? Uma lista de strings. De strings, ok. Então, gente, eu quero que vocês memorizem isso. O findAll retorna uma lista de strings, beleza? Porque mais na frente a gente vai estudar esse outro search que não retorna uma lista de strings. E aí eu quero que por enquanto esse aqui retorna uma lista de strings, beleza? Então tá, e aqui eu passo como primeiro argumento a regex e aqui a string que eu quero retornar. E aí ele me retorna aqui tudo que ele encontrou. Vamos ver por que eu vou retornar aqui uma string composta por letras ou números. Aqui vai ser qualquer coisa de A a Z minúsculo, qualquer coisa de A a Z maiúsculo, qualquer coisa de 0 a 9. E aqui eu tenho um mais, que é um quantificador. Lembra que quantificador é esse? Um ou mais. Um ou mais. Então, aqui ó, eu tenho um ou mais, e aí aqui ó, não está na lista das coisas que ele está procurando. Então ele para aqui. E aí depois, está na lista, tá. Esse aqui ó, não está na lista. Esse também não. E aí ele acha. Esse não está na lista, esse tá, esse não tá, esse não tá, esse aqui não está na lista. E aí ele me retornou todos. E aí o findAll, beleza? É um split generalizado. É um split... Boa, Wilson, não tinha chegado nessa frase tão bem resumida, gente. Muito bom, Wilson. É um split bem genérico, né? Gostei. Vamos ver um método search agora. Método search, eu passo uma regex, passo uma string, e ele retorna para mim um objeto chamado sre_match. Esse objeto tem alguns metadados, dentre eles aqui o primeiro resultado que ele encontrou. E aqui eu acho que é a posição desses caracteres aqui, ó. Eu acho que é a posição desses caracteres aqui, tá? Que é o span. Ele varia de x até não sei quanto. Vamos ver aqui. Agora, qual que é esse caractere especial aqui? Começa com. Começa com. Então começa com uma palavra, ok, começa com uma palavra.
Aqui começa com a palavra. Isso aqui começa com a palavra, gente? Não, né? Não. Então, quando ele não encontra, ele vai retornar none, tá? Ok? Então, quando você quiser retornar todos os objetos, você usa esse. Quando você quiser retornar esse objeto SRE match e retornar none quando ele não encontrar, você usa o search. Eu vou mostrar para vocês uma utilidade muito grande do search. Mas para vocês entenderem a utilidade do search, vocês têm que entender o que ele retorna quando ele não encontra nada, é none. E ele retorna um objeto quando ele encontra alguma coisa. Posso passar? Se você aplicasse o find all nesse teste 1 aqui, por exemplo, do jeito que está, ele ia trazer para você teste e 1, é isso? Cara, agora eu não tenho certeza. Vamos fazer junto aqui? Vamos importar isso aqui e fazer o teu teste aí, melhor do que eu responder errado. Bom, aqui deu o que estava no slide, tá? Eu vou... Esse é o de teoria. Aqui, vou abrir um código aqui, pegar o teste que o André sugeriu e colocar find all e vamos ver. Ele não está interpretando esse W aqui, um número como sendo um barra W, né? Tá bom? Ok. Vamos fazer... E aí, o que será que ele vai retornar? Acho que vai trazer teste A e AB. Eu também acho a mesma coisa que o André. Ah, é por causa desse aqui, ó. Pronto, agora foi o que eu estava imaginando. Começa com... só quando a linha começa com esse trem aí, tá? Então o que começou... A string, né? A string começou com isso aqui. Aí só foi o teste. Vamos voltar ali para o slide, que eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês. Eu criei uma função aqui, queria que vocês me ajudassem a interpretar aqui, ó. Teste de regex com Python. Então eu vou fazer uma função teste regex aqui. Aí eu vou passar uma string e aqui eu tenho um pattern, que é um padrão. Tá? Aí, ó, se re.search de pattern is retorna true, se não retorna falso. Quando eu fizer teste aí com essa cerquilha, teste 2, passando isso aqui no S, qual que vai ser o resultado disso aqui? Ele vai retornar true ou ele vai retornar falso? Falso, né? Você não começa... Eu concordo com quem falou falso aí, tá? Se eu não me engano é falso mesmo, não é isso? Isso aqui, quando ele encontra, retorna um objeto. Quando ele não encontra, retorna none. Então, isso aqui, ó, quando ele for teste 2, isso aqui vai retornar none, tá? Tudo isso aqui, ó, vai ser none. Gente, a representação booleana de um none é true ou é falso? Se você fizer if none, vamos voltar ali, ó. Aqui. A representação booleana de um none dá true ou falso? Deve ser falso. Falso. Dá falso. Então, se eu fizer
Vai imprimir 1 ou 2? Vai imprimir 1 ou 2 aí, gente? É 1. Hã? 1, né? 1? If none. Ah, none é falso. O none é falso. Você está dizendo, se falso, é. Isso. Então vai imprimir qual? A gente vai imprimir 2. 2. Isso aqui, gente, é a mesma coisa de eu fazer... Isso, que é a mesma coisa, como eu mostrei agora há pouco para vocês, é a mesma coisa de eu fazer isso. Vamos ver esse aqui agora, vamos declarar essa função aqui. Então, quando eu passar isso aqui, ó, no S, esse negócio aqui não começa com uma palavra, começa com isso aqui. Então, esse aqui retorna none. Se for none, ele retorna falso. Então, por isso que esse negócio vai retornar falso aqui embaixo. Vamos ver esse negócio retornando falso. E aí, alguém não entendeu? Eu tenho uma pergunta. Esse objeto que ele devolve aí, ele deve ter mais coisa do que só true ou false, né? Ou none ou false, né? Por que ele devolve um objeto e não devolve direto true ou false? Porque quem construiu o método search quis que ele retornasse esse objeto. Quem construiu o método findAll quis que ele retornasse a lista de resultados. Tá? É uma maneira de você interagir posteriormente com esse objeto. Como é que é o nome dele? SRE Match All. Aqui, ó. Você tem alguns métodos que você consegue executar sobre ele. Eu já resolvi algumas coisinhas complicadas usando esse aí. Depois eu posso recuperar para vocês. Agora eu não lembro de cabeça. Mas ele implementa uns requisitozinhos um pouco mais complicados. Só queria brincar com mais uma brincadeira aqui, ó. Mudei o pattern aqui, ó. E eu vou passar isso aqui. O que vai ser impresso? Mudei o pattern ali. O que vai ser impresso aqui? Qual vai ser o resultado disso aqui? Falso, né? Vai ser falso. Todo mundo viu? E agora? E agora? Agora é verdadeiro, tem 2 dígitos. Agora vai, né? Então beleza, acho que vocês captaram a mensagem, porque isso vai ser importante para já daqui 2, 3 slides a gente vai discutir isso aí. Então eu vou precisar que vocês tenham entendido isso aí. Acho que vocês entenderam. Então vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Uma série, você tem como criar uma representação string de cada um dos elementos da sua série, e aí depois você pode aplicar métodos de string sobre ele. E um dos métodos de string é o método replace. E aí o replace, se eu passar um argumento regex igual a true, eu posso passar uma regex aqui e o valor que eu quero substituir. Então eu estou dizendo que eu quero substituir aqui um f, e vocês lembram o que significa o ponto? Qualquer número de Qualquer. Era qualquer dígito, qualquer número, qualquer letra, qualquer caractere. Né? Então eu quero substituir f alguma coisa por BA. E aí vai ser f alguma coisa e f alguma coisa por BA. Então vai ficar BAL, BAS, e aqui ele não encontra nada, retorna esse nada aí. Vamos ver com regex igual a falso agora, porque aqui eu tinha regex igual a true. Então com regex igual a falso, ele não vai interpretar isso aqui como um caractere especial, mas vai interpretar como um caractere da string. E aí agora aqui eu estou passando f ponto,
ele encontra o f ponto. E fu ele não encontra. Então, quando eu substituir isso por BA, ele substitui o primeiro, mas não substitui o segundo. E aí, beleza? Desculpa, eu não entendi bem porque, como é que regex false e true, qual é a diferença? Aqui significa que eu estou fazendo uma substituição ao pé da letra. E aqui não, aqui usando expressão regular. Certo? Tá, entendi. Para explicar essa linha, eu vou precisar ir no código agora. Olha só, eu vou anotar isso aqui. Eu vou criar uma função lambda que está aqui. E dentro dessa função lambda eu vou pegar um grupo. Desculpa. Eu vou passar uma variável para essa minha função lambda. E essa variável tem um método chamado group. Eu passo uma posição e ele me retorna uma string aqui. E eu vou pegar e inverter essa string de trás para frente. Agora, por que eu vou passar... Por que eu vou poder executar esse método group aqui? Por causa desse replace aqui, ele passa para esse argumento aqui um objeto que você pode fazer isso aqui. Deixa eu... aqui... Deixa eu ver se eu pego isso aqui na documentação. Ok, era isso aqui que eu queria. Estava intuitivo ali, mas eu não estava com certeza. Ele aceita uma string de replacement. A gente vinha nesse slide aqui, pegando o segundo argumento aqui, ó, a gente vinha, nesse caso aqui, a gente vinha testando ele como uma string, mas você também pode passar uma função para ele. Se você passar uma função, o que o Pandas vai fazer? Esse callable, essa função que é chamável, né, é passado para ela o objeto match da regex e deve retornar uma string de replacement, né, de mudança, né, caraca, como é que traduz isso? Tá bom, com português, né? De substituição. Replace é substituir. Aí você tem que retornar uma string de substituição dentro desse método. E é justamente o que isso aqui está fazendo. Ó. Vamos pegar aqui. Eu estou passando um objeto, aquele SRE match. Aquele objeto tem esse método aqui. E eu vou passar uma string. Eu posso passar o que isso aqui retorna, que é uma string. Mas eu posso passar ele também invertido, né? Vamos testar esse método aqui, ó, esse ponto group, só para vocês matarem a curiosidade desse negócio aqui. Vamos aqui, tá bem aqui, ó. Esse objeto m é isso. Se eu fizer m.group 0, ele deu o teste para mim. Agora, se eu fizer isso aqui, vai acontecer o quê? Ó? Teste invertido. Né? Beleza. Aí, se eu colocar isso aqui dentro de uma função e passar ela dentro do replace, ele vai fazer aquilo ali para mim.
Ó, ele está passando esse objeto, igual a gente leu na documentação, está passando esse objeto do regex para essa função que está aqui. E essa função deve necessariamente retornar uma string de replacement. Que string vai ser essa? Vai ser você que vai construir. Se você quiser construir essa aqui, tá valendo. Se você quiser construir essa aqui, tá valendo também. Vamos ver essa, como é que fica. Tá aí, ele substituiu por um só caractere. Vamos colocar lá do jeito que estava. Pronto, e aí ele inverte essa para você e inverte essa para você. Beleza aqui? Vamos ver mais uma utilidade desse método, desse search e desse objeto sre_match aqui, ó. Vamos tentar encontrar os caracteres que simbolizam NA num data frame, tá? Gente, nesse caso aqui do data frame do Gini, tem um diacho do pontinho, pontinho, pontinho lá, ó. E aí é o seguinte, a gente passou por isso aqui, vocês passaram por isso aí. Como é que vocês descobriam qual caractere você tem que passar no argumento NAValues? Olhando. E como é que você olhava? Wilson? Tinha que sair exibindo o dataset, percorrendo. Como é que você abria esse dataset? Eu fui olhando. Em que software você abria ele, Wilson? Usar o Excel? Você abriu usando o Excel? Não, eu olhei, eu fui paginando ele e olhava. Tá bom. Eu queria ensinar uma maneira para vocês não precisarem mais depender do Excel, nem depender de ficar procurando manualmente. Isso significa uma independência técnica para vocês, porque se depender de abrir um dataset num software gráfico, se você depender disso para ter sucesso na sua análise, você está limitando a sua análise a alguns gigabytes, talvez. Porque, certeza, com 1 terabyte não tem nenhum software de interface gráfica que abre um dataset de 1 terabyte. De 1 gigabyte eu acho que também não, tá? Não conheço nenhum software que abre graficamente e mostra na tela 1 gigabyte. Então, eu vou ensinar uma maneira para a gente encontrar qualquer que seja esse caractere que está aqui. E vocês têm que procurar tirar essa dependência de ter que abrir numa interface gráfica para resolver qualquer coisa de entendimento do seu dataset. Você tem que conseguir fazer uma análise exploratória de dados sem precisar abrir o seu dataset numa ferramenta de visualização gráfica, seja o Word, Excel, qualquer coisa gráfica, não importa. E aí tentem colocar isso como quase que um objetivo assim, a ser alcançado, que aí a sua técnica vai se aprimorando. Entenderam o objetivo aí? Eu queria a ajuda de vocês para identificar, criar uma regex para identificar o que é número. Que inclusive tem a casas decimais aqui. E aí? Aquele que você fez de A-G funciona também de 1 traço... aí, ó, tá aí, né? Eu tenho até uma sugestão, acho que ela funciona. Menos interrogação, vocês entenderam por que está aqui? Entenderam por que o menos interrogação está aí? Caso seja um número negativo?
O negativo ou positivo, aceita os dois, né? Exatamente. E por que que tem 0 a 9 mais? O número pode ter mais de uma casa, né? Perfeito. E por que que tem o mais e não um asterisco? Você pode ter uma sequência de outros dígitos nessa mesma faixa de 0 a 9. É que tem que ter um ou mais, né? Aqui o mais está dizendo que tem que ter um ou mais. E existe uma possibilidade de um número bem não comportado começar com um ponto alguma coisa. Mas nesse caso aqui, eu quis colocar o mais, tá? Mas se um dia você perceber que o seu dataset tem um número para lá de não comportado que começa com um ponto, você vem aqui e coloca um asterisco. Mas beleza, aí depois tem um ponto ou uma vírgula. Beleza? E Ok. interrogação. Que é para esse negócio aqui ser opcional. E depois 0 a 9 com asterisco aqui. Aí eu posso ter, depois do ponto e depois da vírgula, 0 ou mais. Então, inclusive, ele aceita isso aqui, ó, 1, vírgula. Isso aqui está aceitando. Então tá. Agora eu queria mostrar para vocês uma função que vai fazer o seguinte, ó. Pega tudo que está nessa série aqui, vamos supor, nessa série 1991, tudo que não obedece essa regex aqui. Tudo que não obedece essa regex vai incluir asneiras como esse pontinho, 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 ou coisas parecidas. Se alguém colocar NaN, se colocar tracinho, um ponto, not available, sei lá, qualquer caquinha ali a gente pega. Eu não sei se eu já passei essa dica para vocês aqui. Quando ele estiver sendo interpretado como string, geralmente ele vai vir como objeto. Tá vendo o 1991? Ele está vindo como objeto. Quando ele tiver sido interpretado como número, ele vai vir como float, tipo esse aqui, ó. Tá? Ou como float ou com inteiro, tá? Já vou mostrar a diferença. Mas quando for como objeto aqui, muito provavelmente ele está sendo interpretado como string. Por quê? Porque no meio disso aqui, ó, tem uma string. Por isso que aqui ele está sendo interpretado como string. Então, a primeira coisa que tem que desconfiar assim na sua mente, tem que vir aquela luzinha, cara, você viu um negócio ali que você queria que fosse número, que, assim, pelo menos a aparência é de número, mas aqui está de object, você fala, cara, uma das possibilidades é justamente o caractere de decimal, mas aqui, ó, eu já estou usando o decimal aqui, ó, então o problema não está no decimal. A outra possibilidade é, por exemplo, ter um valor string ali que é impossível de converter em número. Aí o que você faz? Diz NA value igual aquele trem lá e ele simplesmente ignora aquilo, transforma num NA. Eu queria discutir essa função aqui com vocês. Result igual alguma coisa. Até aqui eu acho que vocês entendem. dfgine, vamos supor eu carreguei aqui uma variável chamada dfgine e eu estou com o meu data frame lá dentro. E esse data frame tem a coluna 1991. Então dfgine 1991, até aqui a gente estudou bastante. Ponto apply, eu vou aplicar uma função lambda sobre os elementos dessa coluna. Elemento a elemento. E aí eu vou passar para essa função lambda um argumento x. Vocês lembram quando eu aplico o apply numa série, esse x vai ser o quê? Cada registro. Não, cada valor. Justo. Cada um desses valorzinhos aqui, ó. Certo? Gente, quando eu aplicar nessa coluna, ó, a cada iteração do apply, ele vai passar para o apply cada elementozinho daqui, ó. Tá?
Então, beleza. Até aqui foi, né? Então, esse x aqui, vamos supor que esse x seja esse número 0,59. Então, vamos supor que ele seja aquele 0,59 ali, ó. E aí eu vou usar o re.search. Esse re.search, qual que é o tipo de retorno dele? Aquele objeto lá. É aquele objeto CRE match ou então known, né? Então, beleza. Então, ele vai poder ser duas coisas aqui, ó. Vai ser aquele objeto SRE lá, match, ou então ele pode ser known. Beleza. E aí eu tenho aquela regex que a gente criou aqui. Tenho, dentro do search, eu estou passando o x. O que é esse x aqui nesse exemplo? Não é isso aqui? É ou não é? É, né? Gente, quando eu passar aqui dentro o 0,59 e eu fizer um search por essa regex aqui vai representar esse número que está aqui? Vai, sim. A regex representa aquele número que está lá. Quando a regex representa o número que está lá, o que é retornado? O known ou é retornado o SRE? O SRE. O SRE. Pergunta que não quer calar agora. Pergunta de vestibular, igual dizia um professor meu. Vou pegar aqui. Gente, a representação booleana de um objeto, seja SRE ou seja qualquer outro objeto, vai ser true ou falso? True. Falso. Alguém mais? Só tem essas duas possibilidades. Qual é o terceiro aluno aí? Só tem essas duas possibilidades. Ou é true ou é falso. É true. É true, tá? A representação de qualquer objeto que não seja known é true, tá bom? Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai imprimir 1 ou 2? 1. Perfeito. Tá aqui 1. Tá? Agora vamos voltar para o slide aqui. Então, quando esse número 0,59 aqui, ó, ele for representado por esse negócio aqui, tudo isso aqui vai retornar esse SRE. Um if de um SRE é true, né? Então, se você fizer aqui, ó, um if not true, isso aqui, um not true dá o que, gente? False. Dá um false. Todo mundo tá vendo aqui essa parte? Sim. Certo? Um if false aqui, ó. Se tudo isso aqui for false, ele entra dentro do if ou entra dentro do else? Do else. Certo, ele entra dentro do else. Então ele vai retornar esse np.nan. Na sintaxe do if inline, ele retorna x se houver um true ali dentro. Vamos simplificar tudo aqui de novo, ó. Se tudo isso aqui for true, desde o not ali, se tudo aquilo ali for true, ele vai retornar o x, tá? Sim. Se for falso, ele entra e retorna aqui. O que eu quero ver se vocês acompanharam todo esse raciocínio. Quando aqui for 0,59,
esse negócio aqui vai ser true ou vai ser falso? Deveria ser true, né? Eu digo incluindo o not aqui, ó. Ah, não, aí vai ser falso. Incluindo o not vai ser falso, Incluindo not vai ser falso. certo? Então, sempre que eu tiver um número válido na regex, ele vai retornar um NaN. Quando for alguma coisa inválida, tipo um pontinho, 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 ele retorna o próprio pontinho, pontinho, pontinho. Vocês conseguiram entender? Qualquer coisa diferente de número, ele retorna. Qualquer coisa que seja número, ele retorna NaN. E aí? Vamos ver aqui, ó. Ah, meu filho. Só o URL aqui. Então, tá aqui essa brincadeira aqui, só que por coincidência nas primeiras linhas elas apareceram, mas suponha que a gente não sabe que esse pontinho, pontinho tá aí. E aí eu tô falando, cara, esse negócio aqui tá como string, ó, esse aqui veio como número como eu queria, mas esse aqui veio como string e eu não sei porquê, tá? Que esse negócio veio como string. E aí eu vou aplicar essa função que eu montei ali, ó. Então, eu vou retornar x. Se esse treco aqui retornar verdadeiro, ou seja, se isso aqui retornar falso. Quando que isso retorna falso? Quando esse x não é um número. Então, eu retorno tudo que não é um número. E quando é um número, eu retorno NaN. E aí? Mas aí você identificou o que você não quer ler, né? Que você quer substituir por... Isso. Tudo que eu quero substituir por NaN. Porque eu quero encontrar aquela agulha no palheiro. Porque o palheiro inteiro é número. Aqui, ó. Entendeu? E a agulha no palheiro vai ser justamente o que isso aqui for falso. Ó, quando isso aqui for falso, o if not vai dar true. Aí eu retorno essa agulha no palheiro. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você tem que usar essa condição not em vez de usar uma condição if simples e inverter os fatores? Eu posso usar aqui e usar alguma coisa aqui que represente a negação dessa regex. Ou eu posso fazer a negação fora. Mas você iria negar um número, né? Você teria que negar um número, né? Eu posso pegar aqui e encontrar uma maneira. Agora eu não sei fazer uma regex, mas uma regex que não atenda isso aqui, a negação dessa regex. Acredito eu que tem alguma maneira de fazer isso aí, tá? Não, mas não precisa não. Você pode colocar np.nan if e o x no final. Você só inverte os valores retornados. Boa. Não, isso aí no lugar do x do começo.
Acho que resolve, tá? Opa. Acho que Não, resolve. não, tá errado. Não, você deixa o if do jeito que tava, só tira esse x daí, coloca np.nan, Ah, é aí verdade, você é não precisa verdade. do not no É verdade. coloca o x no Obrigado. Então, fica até mais fácil de explicar, né? fica bem mais fácil de explicar. Obrigado. É aquela coisa da linguagem simples, né? É, Você exatamente. faz a frase direta, em vez de fazer Então, uma ó, hipérbole, que nega em princípio, se sei for lá. um número, retorna um NaN. Se não, retorna o que for, o que não é número. Tá? Sim, sim. Agora eu entendi. Aí ele foi. Vamos ver o que tem dentro do result aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de coisa repetido? Como é que eu Sim. faço para ver os elementos únicos de uma série? Faz uma frequência Como de ocorrência. Ponto unique. o unique é bem melhor, tá? Esses, vocês lembram de regex? O distinct? Desculpa, SQL, distinct. Sim, lembro. Sim. Então, esse aqui é o distinct lá. Então, dentro desse array aqui, só tem dois tipos de elementos que se repetem trocentas mil vezes. Ou NaN, ou pontinho, pontinho, pontinho. Gente, o mundo se abriu para vocês agora, é só chegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui. NA values igual a pontinho, pontinho, pontinho. E aqui def Você jura, meu filho? Você não exibiu, né, o resultado daquela unit. Pode ser que tenha outros lá, né? Não? Pode ser que o footer e o header ainda esteja ruim lá. Vamos ver o footer. Tail. Ó, tem NaN também. Mais de um tipo de... Só que era para ele ter pego ali, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar uma variável 2 aqui e executar de novo ali. Era para ele ter pego já isso aqui. Vamos carregar de novo. É. Então, ele devolveu o NaN, ele devolveu uma lista com NaN e 3 pontinhos, né? O unique. Ou então eu acho que ele está pegando as duas linhas de cabeçalho e os dois de rodapé, hein? Antes, acho que é isso mesmo. Não, acho que você não está excluindo o NaN, não? Só um segundo. Pode ser que aquele objeto ali ele esteja representando o número que eu quero e só esteja me dando aquele feedback de objeto. Eu vou fazer o seguinte, iloc. Eu quero a linha 0 e a coluna 0, 1. Linha 0, coluna 1. Vou imprimir esse negócio.
Sendo como string ainda. Aqui acho que eu sei o que é. É isso aqui, ó. Você não teria que botar NA values, 3 pontinhos, e NA também? NaN? Olha, Alex, eu acho que quando tem NaN naquela coluna, ele retorna object, viu? Mesmo que o resto esteja float. Tipo, nas colunas 2000 e 2010 não tem nenhum NaN, só nessa 91, será que não? Aqui, ó, ele ainda está retornando uma string, tá? Mas lá em cima, você não colocou 1991, o dtype igual é string? Ah, nossa, que viagem. Foi mal. Pronto, matou. Pronto, foi. Era só isso. Era só o dtype ali que estava errado. Vamos seguir em frente aqui? Aqui foi. Queria mostrar para vocês, a gente tem mais meia hora aí ainda. Tratamento de exceção em Python. A gente viu a necessidade disso na aula passada com WebScrap. Por exemplo, quando o elemento HTML não existia na página, o programa simplesmente dá um crash, que ele não tem nada o que fazer, ele não está na página, enfim. Então, existe uma maneira de você se planejar previamente para esse tipo de problema, esse tipo de runtime error, de forma que seu programa não dê um crash, de forma que ele falhe graciosamente. Em inglês a gente chama isso de fail gracefully. Então vamos ver como é que a gente... Primeiro, como é que a gente gera uma exceção. O exemplo mais básico que eu conheço para gerar uma exceção é dividir por zero. E aí o seu programa vai dizer, olha, você tentou fazer uma divisão por zero. Eu não consigo isso, eu vou levantar um erro aqui. Aí é o termo em inglês que a gente usa para levantar um erro, chama raise. Então o compilador gerou um erro aqui para te avisar, olha, você fez uma divisão por zero nessa linha aqui e eu não consigo executar isso, estou parando o programa por causa disso. Até aqui vocês entenderam? Sim. Sim. Então o runtime error aqui é um erro irrecuperável, que o seu programa vai dar um crash, vai parar ali. Só que se você estiver preparado para isso, você pode encapsular essa linha de código que você espera que algum dia ele dê problema. Por exemplo, algum dia pode ser que o seu servidor, onde você está fazendo o WebScrap, pode ser que a empresa que mantém aquela página, ela tirou aquele campo dali. Isso é muito comum, tá? Se você tiver previsto isso com um try-catch ali, pode ser que só por esse motivo não dê problema, mas se você estiver dependendo dessa variável mais na frente, aí pode ser que mesmo assim seu programa dê um crash. Então vamos ver como é que a gente faz a sintaxe do tratamento de exceção em Python, né? Com essa instrução try e except, conforme esse exemplo. Então você bota um try, 2 pontos, e aí você tem que colocar indentado aqui, tudo que tiver aqui dentro na mesma indentação, e tudo que tiver aqui na mesma indentação. E você vai usar um except, e aqui o nome da exceção, né? Se você quiser dar um apelido para essa exceção, para você usar esse objeto aqui dentro, você pode. Você pode fazer outras coisas, outras operações de tratamento de erro aqui. Se você não quiser fazer nada, você pode só colocar um pass aí. Nesse caso aqui, se você quiser só imprimir e não colocar um pass, também está valendo. Se você não quiser imprimir nada, você vai precisar colocar pelo menos esse pass aqui, que diga passa para frente, tá? Tipo, estou ciente, só passa para frente. Esse pass significa isso.
pode passar. Tá bom? Então ele é opcional, mas se você não quiser colocar nada, pelo menos um PES você tem que passar. Colocar ali. Então, o que é impresso depois da execução desse código aqui, ó? Vamos tentar acompanhar as instruções linha por linha do interpretador do Python. Essa linha vai ser executada, depois essa linha vai ser executada, essa linha não vai ser executada, porque essa linha aqui vai gerar uma exceção. Qual que é a próxima linha que vai ser executada depois dessa aqui? No contexto do programa vai ser essa aqui, ó, e depois essa e depois essa. Essa aqui, fora do seu programa, vai ser executado também, num outro contexto. Ele vai pegar lá do processador a exceção que foi gerada e vai transformar nesse objeto E. Antes dele passar a execução para o contexto do seu programa, ele vai construir essa variável E em memória para o seu programa. E aí o seu programa volta nessa linha aqui, ó. Aí essa linha, depois essa linha, depois essa linha. Até aqui, beleza? Beleza. Olha só, boas práticas para usar exceção. Coloque poucas linhas de código dentro desse try e desse except. Então não é uma boa prática você enfiar o seu programa inteiro aí dentro. Bota um try no início, um try um except no fim, bota lá. Não é uma boa prática. E outra coisa, capture exceções específicas. Você pode colocar, em vez de colocar uma exceção específica aqui, você pode usar um objeto que chama, por exemplo, exception. Mas isso não é uma boa prática. Apesar de não gerar erro e vai dar certo, não é uma boa prática porque isso pode levar a você capturar uma exceção achando que é, por exemplo, uma exceção de arquivo indisponível, quando na verdade é uma exceção de timeout, por exemplo. E aí você pode tentar dar o tratamento de arquivo não existe para quando é um timeout de rede, só porque você capturou a exceção genérica aqui. Então, quando gera uma exceção, ele sempre te diz qual que é o tipo da exceção. Aí você vai lá no log, copia esse negócio aqui, cola aqui, e está valendo, a partir daí já está valendo. Você já fez o seu serviço. Então, uma péssima prática é isso aqui, ó. Alex, até pensei nisso agora. Se eu consigo fazer tratativa de acordo com o erro, né? Eu posso retornar a exceção e se der tal erro, eu faço tal coisa. Eu consigo fazer alguma coisa do tipo? Consegue. Você consegue colocar vários excepts encadeados, um depois do outro. Entendeu? Ah, sim. E vamos ver se eu tenho um exemplo já nesse slide aqui. Não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho no código. Lembro vagamente de eu ter colocado coisa... aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei aqui uma de divisão de erro e coloquei uma genérica. Entendeu? Entendi. Bacana. Vamos ver esse negócio. Divisão por erro, não passou. Essa aqui eu vou fazer 1000 dividido por i. O primeiro elemento do meu i vai ser quanto? Vai ser 0. Vai ser 0. E aí quando ele fizer essa divisão, o que vai acontecer? Vai dar erro. Vai dar um erro. E aí qual vai ser a próxima linha de código que vai ser impressa? Vai no except, no printf. Vai no printf e vai botar 0 division error. E depois aqui, né? Isso. Depois ele vai dar esse pass. Esse pass aqui é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa. Depois dessa linha de código aqui, qual que é a próxima instrução a ser executada? É o print. De novo, faz outra coisa. É aqui o for, ele volta pro for. Aí ele vai para 1. Tá? Aí no 1 não dá erro, no 2 não dá erro, e vai ser sempre aqui depois. E ele vai imprimir isso aqui. Então, o primeiro vai ser impresso isso, no caso do 0, e os próximos vai ser impresso o resultado. Conseguem ver? Uhum. Ó. O primeiro deu erro aqui, que foi isso aqui. Isso aqui deu erro. E a exceção, esses dois prints aqui, ó,
o print do E e o print do erro, olha lá. E para que você usa esse segundo except, então? É um exemplo que o colega estava pedindo. Se eu quisesse colocar aqui um erro de timeout. Se der, no caso, você colocou aí porque se der qualquer outro tipo de erro. Isso. Ó, eu posso colocar um de timeout aqui. Eu posso colocar... Esse pass aí, ele é obrigatório nesse caso aí? No segundo também? Não é obrigatório. Você pode tirar. Ah, você já colocou alguma instrução, né? Só porque eu já coloquei alguma instrução. Ele só é obrigatório se você não colocar nenhuma outra instrução. Isso aí, Dr. Except, é bem interessante para aquela situação que você passou para a gente de tratativa de arquivo, né? Por exemplo, se der algum erro em alguma parte, ou de I/O, né? De gravação, ou sei lá. E ainda dá para colocar, tem alguma coisa como uma execução obrigatória no final, por exemplo, para fechar o arquivo, sei lá, um finally, tem no Delphi, eu não sei se tem no... Tem. Isso é uma mão na roda para tratar arquivo. Pelo menos foi o que eu entendi dessa forma. Aqui, ó. Aqui você pode... aqui não está um exemplo muito bonitinho. Eu acho que, por exemplo, tente abrir o arquivo e escrever alguma coisa, né? Se der algum erro, sei lá, na divisão que eu queria gravar no arquivo, grave, deu erro na divisão. E no final eu coloco um finally como fecha o arquivo, aconteça o que acontecer. Talvez alguma coisa assim. Sim, justo. Aqui um exemplo bem simples que ele está dando, né? Ele criou uma função, tenta dividir por 0, se não retorna 42. Bacana. Então dá para fazer o finally também. Vamos voltar aqui. Onde a gente estava? Eu só ia colocar aqui, ó. Arquivo não existe, lá. Arquivo não existe. Então você pode encadear vários tratamentos diferentes ali e você ainda pode colocar um último ali, que é o que o colega estava falando. Por exemplo, que estava lá no slide, lá, retorna alguma coisa da função. Se isso aqui fosse uma função, no caso, né? Melhor. Pronto. Deu. Então, vamos... A gente pode até fazer um intervalo agora, ou eu pego aqui a teoria do... não. Vocês têm 10 minutos de brincadeira aí, de warm-up. Vamos fazer esse intervalo aí para vocês brincarem de regex ali no warm-up. Bora? Alex, eu queria só te pedir um negócio. É que a resposta dos exercícios só tem até o capítulo 3 lá no Git. Você jura? Você colocar o resto. Eu vou colocar agora. Eu tava fazendo, aí acho que foi ontem ou antes de ontem. Falei, deixa eu comparar com o que ele fez. E não tava. Só tava até o 3. Tá. Eu vou dar 10 minutos para vocês. Eu acho que eu vou ter que conectar no meu Linux aqui. E eu vou ter que sair e voltar. Mas vou deixar vocês aí. E vocês têm aí para brincar de warm-up esses 10 minutos e eu volto já já. Tá bom? Tá bom, Alex. Beleza. Então tá.